Olá, tudo bem? Eu imaginava falar com você apenas sobre Conceição Evaristo e o livro Olhos d'Água, uma coletânea de contos premiada com o Prêmio Jabuti, em que traz histórias de mulheres negras com muita luta, muita poesia e muito sofrimento também. Mas a gente vai acabar fazendo um tour pela obra toda de Conceição e falar de literatura negra. Ah, Karen, mas literatura não é literatura e ponto? Sim, não é que seja outra literatura, mas é um recorte dentro da geral, assim como a gente faz com a literatura infanto-juvenil, por exemplo. É que Conceição não cabe em si mesma. Não é a história de uma única mulher, nem o que ela escreve vem inclusive preencher uma lacuna na literatura brasileira, que é a história do negro, do ser mulher negra no Brasil, contada desse lugar, de quem viveu, de quem viu os episódios acontecerem, de quem soube de seus ancestrais terem passado por essas questões. É diferente de quando você, por exemplo, lê Jorge Amado escrevendo Capitães de Areia, retratando uma realidade periférica com crianças negras, mas como um pintor que vê a cena de fora. A motivação da escrita de Evaristo é de dentro da cena. Isso faz diferença. É por isso que se diz da subjetividade inclusa ali. A própria Conceição, ela diz que ela ficcionaliza a realidade para trazer, ela quer escrever sobre a realidade com o recurso da literatura que é lírica, poética. Então, também há uma crítica quando o pessoal olha para essa questão da literatura negra e percebe que ela ainda é muito carregada dessas emoções que você vê na obra de Conceição. Por exemplo, em Ponciá Vicêncio, há um movimento o tempo todo de encontro e desencontro, uma busca por representatividade. A personagem principal se identifica com o avô, que está ali representado por um bonequinho de barro. O irmão chega na cidade grande e a primeira vez que ele vê um soldado vestido negro, vestindo a farda, aquilo é muito impactante na vida dele. Nos contos de Olhos d'Água você vai encontrar muito o choro, as lágrimas, a saudade e um movimento de personagens femininas, especialmente, que quase alcançam, só que não. É dessa coisa interrompida, dos desejos interrompidos, dos desejos que não se pode viver, que diz sobre a invisibilidade negra. Mesmo quando Conceição publica Em Submissas Lágrimas de Mulheres, provocada por uma pesquisadora que disse: puxa, mas nas tuas histórias não existe final feliz, não existe êxito, ela vai escrever Em Submissas Lágrimas de Mulheres, e eu fui nesse livro achando que eu ia encontrar uhul, sucesso, e não, é um choque de realidade. Ali as conquistas, elas são alcançadas com muito custo, muito mais dificuldade do que quem alcança aquilo sem sofrer racismo, por exemplo, sem sofrer miséria, como é o caso num conto em que a moça sofre a vida toda com a família, não ganha nada dessa família, é ludibriada e no fim, quando ela tem a chance de ganhar aí uma pequena herança, ela muda de nome. E isso é simbólico. Ela rompe com o passado e passa a ser ela mesma. Então, esse é o sucesso da mulher negra na sociedade. Não é uma história de riqueza, abundância, de facilidade, de caminhos abertos. Isso é importante ser reconhecido e de ser expresso. Não é exclusividade dos negros, o sofrimento e essa busca por representatividade, não é isso. Mas que é disso também. Seria possível, no momento histórico, a gente ter romances em que a personagem fosse, por exemplo, a Conceição Evaristo, que essa sim é uma mulher negra bem-sucedida, que veio da periferia, precisou trabalhar de empregada doméstica para fazer a faculdade, precisou de muita coragem para publicar, e hoje é aí uma dama da literatura brasileira, cumpre uma função histórico-social com a literatura que escreve. Eu acho que daqui a pouco sim, mas vamos respeitar o momento. A literatura agora, negra, ela está a serviço sim de expurgar uma série de emoções históricos-sociais. Então eu vou chamar aqui para conversa também o Aristóteles, que lá em Poética já vai nos dizer que a tragédia tem aí uma função
que é de mobilizar grandes emoções no sujeito, tal como a piedade e a compaixão, que esse movimento que a tragédia faz, mobilizar as emoções, ele vai chamar de catarse, e aí quem estuda biblioterapia vai entender por que eu acho que Aristóteles é um precursor da biblioterapia. Porque ele reconhece a função emocional, psicológica da arte, da literatura, que é o que seria equivalente na época à tragédia. Então, eu diria que a literatura negra hoje está também a serviço, não esse a serviço de subalternizar a literatura nesse sentido, mas que cumpre essa... alcança essa função também. Por isso, mesmo que hoje você esteja lendo obras de cunho histórico-social, como o racismo estrutural, o racismo recreativo, ainda assim eu recomendo ler uma literatura ficcional que vai te trabalhar as mesmas questões por meio do lirismo e da poética, tal qual faz a obra de Conceição Evaristo. E aí você pode escolher o livro de contos Olhos d'Água, o romance Becos da Memória, Ponciá Vicêncio e até poesia, porque o último livro de Conceição é lindíssimo, traz poemas em que ela inclusive consegue botar a dialogar Clarice Lispector e Carolina Maria de Jesus. Ler Conceição Evaristo é, em ato, se interessar pela história do Brasil, se interessar pela condição dos negros na história do Brasil, é fazer um gesto de olhar e de tomar consciência, que é o primeiro para você entender sobre a luta antirracista. Uma outra coisa para a gente observar aí, na trajetória da própria Conceição Evaristo, é o uso da escrita como recurso expressivo. E sobre isso a gente vai gravar o podcast do Dito Efeito Literário a partir deste vídeo, mas que vai nos levar para outros lugares a partir daqui. Então fica com a gente, ativa aí o sininho do YouTube para você receber as notificações. Se não tiver inscrito, por favor, se inscreve e fica com a gente que ainda vem muita coisa boa.